Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Com a graça de Deus e com muito prazer, estamos iniciando o programa A Bíblia Fala. Mais uma vez, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Conosco na produção e apresentação do programa, a irmã Rosana Petri. Nos trabalhos de áudio e vídeo, irmão Aldo Pimentel e o jovem irmão Jonathan Nascimento. A todos, muito obrigado pela companhia e esperamos que tudo que aqui falarmos seja realmente do interesse e do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Irmã Rosana, sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. E novamente estamos aqui para estudarmos mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre os seus ensinamentos para a nossa vida e ouvirmos louvores em seu nome. Vamos a uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco durante este programa em que estaremos estudando a sua palavra e levando para os nossos amigos internautas. Esteja conosco e com eles também para que tenham entendimento daquilo que aqui comunicarmos. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de nosso Salvador, protetor e intercessor, nosso querido Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos falar sobre justificação e santificação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a importância do sacrifício de Cristo na cruz como preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelos seres humanos, segundo palavras que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e nos convida a aceitar esse sacrifício de amor e entregar-lhe totalmente a nossa vida e a nascermos de novo com Cristo. Nisto consiste a justificação. Os adventistas creem que a justificação ocorre unicamente através da fé nos méritos salvíficos de Cristo. Nossas obras, por mais positivas que sejam, não têm qualquer contribuição nessa fase do processo de justificação. Ou seja, ninguém é salvo só porque pratica boas obras. Elas são um meio para a salvação, mas apenas uma evidência da santificação que ocorre na vida do crente. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus, que aceita Cristo como o seu Salvador, deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser, em todos os aspectos da sua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, encontramos que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma vida renovada leva o cristão a um alto padrão de comportamento, através de um estilo de vida que o glorifique e que evidencie publicamente a fé e o compromisso que ele tem com Cristo Jesus. Santificação consiste na transformação moral do cristão,
segundo a imagem de Cristo. Essa santificação ocorre pela comunhão do crente com Cristo. É bom lembrar que na justificação eu creio em Cristo. Na santificação eu ando com Cristo. Assim, a justificação é o começo da vida espiritual do crente com Cristo. E a santificação é a continuação da vida espiritual em Cristo. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano através da redenção em Cristo, que é a justificação, e da atuação do Espírito Santo na vida e na mente daqueles que respondem positivamente ao seu convite à salvação. Neste processo de restauração, Deus chama seus filhos a um reavivamento e reforma através do compromisso com a santidade. Em Levíticos capítulo 11, versículo 44, encontramos estas palavras: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. O chamado do cristão é imitar a Cristo em todos os aspectos da sua vida. Para que isso seja possível, Deus concede a seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente e coração dos seres humanos, envolvendo o cultivo de atributos internos como o amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, altruísmo e outros. E também envolve atributos externos, como modéstia, decência, temperança, as boas obras e outros. Esses atributos representam a restauração do caráter divino, evidenciado pelo fruto do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus. Isto é santificação. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com as nossas opiniões preconcebidas. Temos um perfeito livro-guia, que é a Bíblia Sagrada. Devemos receber a palavra, a sua palavra, e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que o nosso Pai Celestial nos mandou fazer. A santificação implica em um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus, através da comunhão pessoal com Ele, pelo estudo da Bíblia, pela prática da oração e pelo testemunho pessoal. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, tudo depende de nossa união com Cristo. Todo filho e filha de Deus deve conservar puros o coração e a mente, seguindo o modelo de Cristo. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa poluir sua mente e sua vida, levando-o a pecar. A essência da mensagem bíblica do Evangelho é crer em Cristo
estar em Cristo, seguir a Cristo e na contemplação dele. Ser transformado mediante o Espírito Santo à sua semelhança de caráter. Ouviremos agora o hino Justificado. Hoje estamos falando sobre justificação e santificação. E agora vamos a algumas perguntas cujas respostas encontramos na Bíblia Sagrada. Após o pecado de Adão e Eva,
houve a separação entre Deus e os homens. E o que foi necessário a fim de que se efetuasse a nossa reconciliação com Deus? Em Romanos, capítulo 5, versículo 10, encontramos esta resposta com as seguintes palavras: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que João declarou sobre Jesus em seu Evangelho, no capítulo número 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A quem devemos, pois, tributar glória e honra? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, encontramos a resposta. A Jesus Cristo, àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em Romanos, temos algumas passagens que nos esclarecem bem este assunto. Irmão Vargas, pode lê-las para nós? No livro de Romanos, capítulo 6, versículos 6, 7, 11 e 18, temos estas importantes palavras. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, enquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que é revelado no Evangelho? A resposta está em Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é declarado sobre os mandamentos de Deus? No Salmo 119, capítulo 172, encontramos as seguintes palavras: Pois todos os teus mandamentos são justiça. O que Jesus indicou como sendo essencial para a vida eterna? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 e 17, encontramos esta resposta. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, como deve andar aquele que processa estar em Cristo? Para responder, vamos à primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6, onde encontramos as seguintes palavras: Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E a santificação, ela é necessária? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, encontramos estas palavras: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que mudanças deve ser operada
em nós? Vejamos o que nos diz Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que precisa ser eliminado de nossa vida se quisermos ser santos? Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, encontramos estas palavras. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lasciva, imoral, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando purificado destes pecados, em que condição se encontra o homem e para que está preparado? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, temos a resposta. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, meus irmãos, santificação é o termo empregado para definir a obra de Deus, o Espírito Santo, sobre o caráter dos que são justificados, dos que creem em Cristo Jesus. Somos justificados a fim de sermos santificados, e somos santificados a fim de ser glorificados. A graça de Deus é dada para nos tornar santos e preparar-nos assim para a presença de Deus na eternidade, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, tu és
Muito bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa A Bíblia Fala. E gostaria que a irmã Rosana fizesse a oração final. Bondoso Pai Celestial, agradecemos a oportunidade que tivemos de estudar a Sua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que a cada dia possamos crescer espiritualmente pelo estudo da Sua Palavra e seguindo o exemplo de Jesus. Isso pedimos e agradecemos em nome do Seu amado Filho Jesus. Amém. Muito bem, amigos, somos gratos pela vossa companhia. Agradecemos em nome dos irmãos que trabalharam conosco, a irmã Rosana, na produção e apresentação, o irmão Aldo Pimentel e o Jonathan Nascimento, nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo. Agradecemos em nome deles também a companhia dos nossos amigos internautas. Deixamos o nosso grande abraço e estaremos de volta no próximo sábado às 20h30 com A Bíblia Fala. Obrigado pela companhia de todos e ficamos com o nosso bom Deus.